homem não quer saber, tem a fome do poder. Mas pra uns ficarem ricos, muitos têm que sofrer. Tem que organizar, tem que mudar o pensar. Se achar que sabe tudo, só irá atrapalhar. Pensamento em conjunto, junto não dá outra. Pois a vida é muito louca, a união que faz a força. Estamos em toda parte e a vontade não é pouca. Pra ter felicidade vai à luta e abre a boca. Com personalidade vê a parte, não se assombra. Tá na chuva pra molhar, tem que manifestar. Vai pra rua pra mudar, a guerra pra vencer. Se a batalha perder, nem dá tempo de sofrer. Vai, encara que nem o rei Davi. Seu gigante vai cair com só uma pedrada. É o bang dos guerreiros prontos pra qualquer parada. O sangue é verdadeiro, não é sangue de barata. Quem chega, bagulho tá osso. Quem ganha tá no sufoco. Quem não tem pra gastar fica cada vez pior. Bagulho tá osso. Quem ganha pouco tá no sufoco. Tem que unir pra mudar que tá louco. Bagulho tá osso. Quem ganha pouco tá no sufoco. Quem não se acostuma fica cada vez pior. Bagulho tá osso. Quem ganha pouco tá no sufoco. Todo mundo já viu que tá bom. Demorou. Só nós pra mudar. Pode chegar. Ou sim. Reivindicar, quando chegar na frente do prefeito, na Câmara Municipal ou em qualquer outro que seja o lugar que a gente vai se encontrar. Hã? Alguém pode me responder isso? Os organizadores e tal? Que é o seguinte, eu acho que se a gente está lutando pela juventude da cidade, a gente tem que pensar num todo. A gente não pode pensar simplesmente numa pequena parcela, porque eu moro na periferia, conheço muita gente que não tem condições de ir em bar da montanha tomar 2 cervejas. Conheço muita gente que não tem condições de ir no bar da praia e tomar 2 cervejas, nem no Bia, que a cerveja é mais barata. Cadê o Bia? Já foi embora? Então, gente, quando? Então, A gente tá falando dos centros comunitários tem Moço, dá licença. não, posso terminar aqui? Vocês leem as coisas que estão lá. É por isso que eu tô questionando. Por isso que eu tô questionando. A primeira coisa que ela Leandro Moreno, a gente não entrou no debate lá, no post que eu fiz. Exatamente. A primeira coisa que ela falou foi desses jovens que não têm um bico, que ficam lá na rua, beirando o chão. Então, Ela falou. Porque não A primeira coisa que ela falou. Então vamos sentar aqui e vamos estabelecer uns parâmetros. Gente, a gente está fazendo. Não, sim. A partir do momento que você reunir um grupo de pessoas, é política. Manda as ideias, vamos criar. Então, bom, eu já realizo alguns trabalhos aqui na cidade. Legal, Então, mas aí é o seguinte, qual é a contrapartida? Qual é a contrapartida? Entendeu? Qual é a contrapartida? Eu vou defender uma parcela ou vou defender todos? Então, é isso. Com certeza. Esse que é o funcionamento. eu morei no Campos Elíseos, eu morei num monte de periferia. Agora é o seguinte, quem que mora aqui na periferia, por favor, O que é periferia pra você? fora de centro de cidade é isso aí. O que é periferia pra você? Periferia, quando você não mora dentro de um condomínio. Peraí, Olinda Delu que é periferia, é um condomínio. Vitória no caso tem Não, mas lá é o. mas é um condomínio. Posso falar? Peraí, ó. Eu acho que a grande ideia não é dividir. Eu acho que é somar. Eu acho que vamos somar, independente. E assim, pelo que eu entendi do conceito do que o pessoal propôs, é unir forças pra gente começar a discutir. A primeira coisa é a gente sentar aqui. Ninguém vai discutir política aqui também. Gente, mas isso aqui é política, velho. Eu tô defendendo jovens carentes, eu tô defendendo os jovens. A gente quer que o bar funcione, é isso que quer. Então, tá. Então vamos chegar num senso comum, então? O que
qual é o nosso primeiro passo, então? O primeiro passo foi dado. Pra fazer alguma coisa. Eu quero ver, a gente vai todo mundo fazer projeto, mas o que a gente conseguiu na mídia hoje, de mostrar para a população que Limeira tem jovem, a verba da cultura não é usada como se deve, já é um primeiro passo. E se a gente começar a reunir, daí a gente se a gente começar a reunir, por exemplo, hoje é uma terça-feira, a gente precisa se organizar, se estruturar. Se a gente começar toda semana, uma vez por semana, a cada 15 dias a gente define um horário que esse grupo aqui que está interessado, de acordo com a independência da periferia, se é do centro, se é do... Tanto é nos centros comunitários, a gente também pode ir em outros lugares. Tá? E lá todo mundo manda as ideias, cada um que tá aqui, se tiver alguma ideia, manda nesse e-mail. E dentro desse e-mail a gente bota as propostas e vê o que é melhor. Perfeito. Bom, a gente mas eu acho, sabe por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, tem várias pessoas que dependem da noite. Calma aí. Tem várias pessoas aqui que trabalham na noite. Moreno, Falu, eu. Só que, eu mesmo, eu particularmente falando, eu não dependo de Limeira. Infelizmente. Mas você não acha que a periferia poderia ter um Lê Moreno de vez em quando mostrando a cultura dele lá? Aí é o seguinte, agora, aí estamos chegando a gente tá pedindo, será que aí estamos chegando num ponto não podia pagar ele porque é o seguinte, exatamente. Então é esse o nosso problema. Por exemplo, o parque da cidade. Entendeu a nossa ideia agora? Isso vai depender da ocupação. A gente, aqui ó, o primeiro passo é a juventude ocupar os espaços. É ocupar os espaços. Como que você vai fazer para ocupar um espaço público? Qual é o primeiro passo? Todo mundo usa um espaço público. Aqui, ó. Aqui, ó, tá A gente tem que apresentar um projeto. Isso aqui tá livre. Quem são os artistas que estão aqui, que estão se disponibilizando para fazer um show aqui no dia que tá livre? Vamos vir prestigiar, porque às vezes tem também ninguém prestigia. Então, quando eu já percebi em certos atos da prefeitura, quando faz alguma festa, é que nem quando veio o Demônios da Garoa lá no Horto Florestal. Eu fiquei sabendo um dia antes. A prefeitura não tem divulgação também. E só que se a gente levar essas ideias, eles começam a divulgar. Tá entendendo, gente? Então o buraco é mais embaixo. Então a gente tem que se organizar e levar as ideias. Fazer evento no Facebook, eu acredito, é importante, foi linda a sua postura, quem mais teve na organização. Só que a gente precisa de foco. O primeiro foco é como a gente vai atingir o poder público para que essas ações sejam realizadas. Até amanhã eu tô montando esse e-mail, quem tiver ideias, tudo, vamos colocar lá, a gente vê o que é mais viável e vamos começar a gente precisa só vou falar aqui, ó, em junho desse ano, eu comecei um bloco de maracatu, todo sábado a gente ensaia aqui, tá? Das 14 às 17. Mas por que o bloco não tá aqui agora, vô? Por que o bloco não tá aqui agora? Vou explicar duas coisas pra você. O bloco tá aqui na minha figura, tá? Mas uma pergunta até vou me colocar. Quando eu li no evento, a minha ideia era perguntar quem vai estar tocando, porque se é um evento buscando cultura, o lógico era ter um evento, uma atração cultural no palco aqui agora. Se tivesse uma atração cultural aqui agora, estaria várias pessoas aqui, porque simplesmente uma pessoa para fazer baderna não vai atrair uma população. Então, por exemplo, era para ter aqui o Maracatu do Boca, era para ter uma jam com todos os músicos presentes aqui, eu, Lê Moreno, Claudinho, Adriano, todo mundo com uma banda tocando aqui, fazendo essa jam para atrair o público, e não de terça-feira, de segunda-feira, porque segunda-feira tem assembleia na Câmara, e não adianta nada a gente ir lá para a Prefeitura agora. A gente vai para a Prefeitura fazer o quê? Nadar na fonte? Não dá para fazer nada. Então a gente teria que sair numa segunda-feira, para a gente sair em direção aos vereadores, que são sim um caminho próximo à parte pública. Eles não vão fazer muita coisa? Não. Mas lá a gente pode dar o que falar. Aqui na Prefeitura, não é o primeiro acesso. Eu me proponho marcar uma assembleia, daí a gente pode fazer o evento no mesmo dia que a assembleia for Porque é o seguinte, essa ideia de protesto é para fazer barulho, é para chamar atenção. Temos um vereador. Que barulho e que atenção a gente chamou hoje. Você entendeu? Dessa forma. Então, por exemplo, legal a iniciativa, achei legal. Eu posso ter falhado em não ter apresentado essa ideia. Eu queria mesmo ver qual é que era. E eu acho que é o seguinte,
parabéns a todos que vieram, parabéns a nós iluministas que lutamos por um espaço. Eu acho que quem me conhece sabe do meu trabalho, não só para tocar em bar, e tocar no Montanha ou tocar no Bar da Praia, mas como vários eventos sociais que eu sempre fiz, em onde eu sempre passei, prefeitura também, eventos de bairro e periferia também e tudo mais. E eu acho que começa da gente. Eu sei muito bem como é difícil trabalhar com o poder público. Eu sei como é muito difícil você ficar 3 meses esperando receber um pagamento de um show. Eu sei muito bem como é isso. Eu sei como é você chegar com uma proposta totalmente plausível, apresentar sua proposta e ouvir um não. Eu sei muito bem como é, então eu entendo da seguinte maneira. Se a gente está buscando mudanças, a gente precisa sim ter foco. A gente precisa sim, mais do que fazer barulho, fazer um documento, expressar a nossa vontade e fazer com que aconteça. E eu digo, o que está acontecendo hoje aqui, eu já estou acostumado, porque várias vezes eu já desenvolvi vários projetos e iniciativas, e na hora que eu fui tocar, e na hora que eu cheguei com a banda toda completa no palco, deu 40 pessoas, 60 pessoas, isso porque a galera falava assim, eu quero o Calu. Eu chamo o Calu para tocar no seu bar, chamo o Calu chegou para tocar, e aí? Mesmo a gente fala assim, eu quero lazer, eu quero entretenimento, e aí? Quando tiver entretenimento, como que a gente vai fazer? De que forma a gente vai agir? Deixa eu falar, eu vou colocar na seguinte questão. O evento foi feito e tal, defendendo até inclusive meu amigo o evento foi feito baseando na possibilidade de acontecer do Montanha fechar. Então não foi diretamente só isso. Não foi tipo, mas no contexto para muitos, foi tipo assim, a galera vai se reunir por causa do Montanha. Então acho que aqui, no entanto, não tem muita gente, até por causa do bando mesmo, colocou lá nota que está resolvendo e tal, né? Então daí muita gente associou. Aqui, então acabou o manifesto, o ato já era, porque o Montanha já se resolveu. Foi a gota d'água. Foi assim, poxa, se acontecer mais isso, acabou. O texto do evento tá lá escrito que o basta pra gente foi o Montanha, mas lá tem um texto gigante explicando tudo. Mas talvez se não acontecesse isso, não teria nem. Não, mas que bom que aconteceu isso. É o seguinte, quem desenvolveu essa lei direcionada a boteco de vila, por causa inclusive de virar ponto de tráfico e tudo mais, foi o Miguelzinho Lombardi, que hoje se elegeu como deputado federal. Exatamente. Okay? Limeira apoiou um deputado federal que aprovou a lei que o comércio de bares e tal fechasse às 22 horas. Então assim, acredito que o Calu tá certo, vamos nos reunir. De repente põe aí a nossa banda, o nosso esquema, vamos reorganizar isso aqui com música, com dança, cultura, com teatro, com tudo. Aí sim vai ser muito mais válido, não que isso não seja. Isso aqui só foi feito pra gente descobrir pessoas como vocês que possam fazer alguma coisa, porque eu sou cidadã. Eu falei, mas a gente fazendo isso, vai surgir um músico que vai estar ativo para uma coisa, vai surgir um cara da cultura que vai querer outra coisa. Foi pra gente aparecer essas pessoas, porque não tem outro modo de aparecer se a gente não convocar. E a gente pega num ponto hoje em dia que, vamos dizer, do Montanha, não só do Montanha, como eu tenho amigos aqui presentes e que não estão mais presentes, que estão passando pelos processos burocráticos demorados da prefeitura. E a galera fala assim, vamos reclamar com a nossa querida amiga de Nova York. Não adianta ficar exigindo dessa forma. A gente precisa fazer de uma forma como cidadão e cobrar postura correta de quem está trabalhando na prefeitura. Porque isso aí é atraso de processo. É uma coisa que você entrega com o processo, era para demorar 1 semana, 5 dias úteis, está demorando 4 meses. Se eu não me engano, 4 meses, então... a vigilância sanitária. Em 4 meses a gente que trabalha com 4 meses, vai comer 4 meses. Só para você ter uma ideia, nesses 4 meses, em uma única casa, nesses 4 meses, em uma única casa que está demorando 4 meses, eu perdi 3 dias de trabalho. Em uma casa, em 4 meses. Eu perdi 3 dias de trabalho. Então você pega assim, Gustavo perdeu 8. Então a gente acaba pegando uma situação onde a gente como músico também se importa numa questão um pouco mais fria
eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Não, mas e como eu vou pagar minhas contas? Nossa, como músico, mas sim, eu tô falando assim. Porque que nem você perguntou pra mim, cadê o resto do Maracatu? O resto do Maracatu tá estudando. Tá trabalhando. Hoje é uma terça-feira, hoje é uma terça-feira. Mas foi bom pra reunir todo mundo. Bom, eu dei aula o dia todo. Eu vim aqui, cheguei em casa, era quase 6 horas e vim pra cá. A gente veio pra ver qual é que é. Pra ver qual é que é, exatamente. Eu não trabalho só porque eu fui lá e montei o evento, tudo. Eu acho que a ideia é a seguinte. Vai, não sei o quê. Pelo menos algum agito a gente tentou fazer. Eu acho que rolou, foi válido. Não, ninguém vai descrever esse ano o rolê. A parada é o seguinte. O que a gente vai fazer? Porque infelizmente, gente, a gente precisa da parte burocrática. Sim. Não vamos ser ignorantes, achar que a gente vai chegar lá na Câmara com um monte de cartaz, não vai virar porra nenhuma. A gente estava esperando o baixo assinado, alguma coisa. No mínimo. Cadê uma folha pra gente assinar? Uma pauta de reivindicações. Sim. Pro primeiro encontro, uma pauta. Porque querendo ou não, bem eu gostaria de agradecer a presença dos fotógrafos, da imprensa, que registrou esse momento, que registrou esse momento. Mas de certa forma, documental não tem nenhum registro desse evento. Ou seja, a gente pode sair na capa do jornal, pode sair na Globo, pode sair no CNN, mas um registro. Sim, mas eu digo assim, um registro assim, ó, quem compareceu aqui? Calu. Uma ata. Sim, exatamente. Calu, a gente Ou tá aconteceu. Então, eu acho que aqui, entendeu? Eu agradeço. Acho que vocês estão falando do segundo passo. Sim. O primeiro passo realmente foi achar vocês. Então, achar as pessoas. eu coloco da seguinte Agora, o segundo passo não pode ser dado errado para dar continuidade nisso. Se organizar. Da seguinte maneira, Se organizar. existe sim administração cultural que tem que desenvolver mais projetos de mais faixa acesso à população, ao invés de só investir no teatro, mais foco, exatamente. no teatro, palacete, trazer para cá, para Descentralizar isso. E outra coisa, entender que o esquema privado, que é Bar da Montanha, o Empório Lucato do Lu, que todos os outros bares também tenham uma certa facilidade. São esses que desenvolvem Mas não é só falta de união, é muito complicado você trabalhar de uma forma que você precisa lutar contra sua própria família, lutar com sua própria casa. Então você pega. Não, mas você. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje é uma coisa que é feito todo dia que tem uma atração cultural num clube, num bar, numa atração cultural da prefeitura. A gente divulga, a gente promove, a gente faz acontecer. E a própria família nossa, a própria Limeira, pela qual a gente luta, não abraça as nossas causas. Não abraça as nossas causas. Mas o que eu estou dizendo é que assim, a galera poderia aproveitar melhor. Para as coisas acontecerem. Gente, já que não tem ata, vamos criar um negócio no Facebook escrito "Eu fui no protesto", pra gente saber quem estava aqui. Porque eu acho que isso pode virar uma lista, um movimento. Já que a gente não soube fazer isso antes, foi uma grande ideia. Vamos criar no Facebook, a Marília põe lá na página do protesto, a gente vai criar "Eu fui", eu estive presente. E daí a gente vai saber quem estava lá e lá a gente debate as ideias pra marcar a assembleia. No dia que conseguir marcar a assembleia, a gente monta o evento numa segunda-feira aqui. Então, e aí sim começa a fazer. Quem? Agora acho que tudo que eu tinha pra falar. Não, acho que a ideia é viável, a gente precisa unir sim, fazer acontecer, mas a gente precisa também estar aberto a tudo que acontece, sabe? Eu vim aqui porque eu achei legal, eu achei interessante da minha parte social comparecer aqui. Como às vezes quando aconteceu o Margareth Menezes eu vim pela minha parte social, quando aconteceu o Demônios da Garoa eu fui pela minha parte social, e sempre que tem um evento e eu posso comparecer na minha parte social, eu apareço na minha parte social. Porque eu me considero um representante da cultura de Limeira. Independente de partido, ou seja, partido digo assim, independente se eu atuo com a secretaria, se eu não atuo com a secretaria, se eu trabalho com a assembleia como que chama lá? Esqueci, dos músicos, se eu participo do deliberativo, independente. Eu como cidadão, eu me considero representante da cultura pela minha profissão e atuação. Então acho que é o seguinte, a gente precisa sim apoiar um ao outro e apoiar essa cultura.
Porque se a gente não fizer isso acontecer desde já, pô, quanto tempo faz que Limeira não anda pra frente? Minha filha tem 13 anos de idade, e o que ela vai fazer na adolescência dela? Sexta-feira ela queria ir no cinema, eu não deixei. Porque eu falei, como você vai no cinema, no shopping, se não tem uma área de lazer nos bairros e os jovens do bairro vêm pro shopping e são tratados como marginais pela polícia, por falta de entretenimento, lazer e cultura na cidade. Entendeu? Isso tem que ser mudado. Eu tive adolescência aqui, ela já não sei. E outra coisa, Limeira é uma cidade tão grandiosa e com tantas pessoas magníficas e parece que os modelos mais eficientes não são aplicados. Eu vou dar um exemplo besta, mas em Araras, eu participo de quatro programas culturais, sociais culturais em Araras. Que tem um evento que acontece no Aeroclube, um evento que acontece no Lago, um evento que acontece no Centro Cultural, um outro evento que acontece no teatro, sei lá. Ou seja, Sebo do Neo? Existem vários lugares que apresentam propostas, independente se vai 20 ou 200, 2 mil pessoas, tem esse evento, por lei, foi um projeto aprovado por lei, é obrigatório ter. Então, a gente precisa montar esse projeto e chegar lá nos nossos vereadores e falar, quem vai aprovar essa lei? Você vai aprovar essa lei? Então você vai aprovar essa lei. Você vai aprovar essa lei porque por trás de mim aqui tem 300 mil limeirenses que querem que você aprove essa lei. Você não vai aprovar essa lei? E você? Não vai aprovar? Você não vai aprovar? A bancada inteira não vai aprovar? Por que não vai aprovar? Por quê? Cobrar, né? Você entendeu? A gente tem que cobrar o nosso direito como cidadão. Não adianta a gente ficar... não adianta. A gente tem que ir falar com quem tem que decide. Pô, se o vereador faz lei, se o vereador faz falar, essa... Calor, a gente precisa se organizar. Exatamente. A gente precisa se organizar, porque senão a gente... Você sabe por quê? Porque uma população que coloca Tigrão como vereador dentro de uma Câmara Municipal, galera, você vai esperar o quê? Mas, pô, Mas a gente não pode generalizar. Mas o Tigrão... Nós não vamos generalizar. Mas o Tigrão é um retrato da mesma população carente, marginal que você está defendendo. Exatamente. Então, pô, legal ele tá lá, legal ele tá lá. E ele é um canal mais fácil de acesso, que ele vai entender o que você está falando. Esse fim de semana agora, a gente vai encerrar o nosso quarto projeto pelo governo do estado. Foi muitos anos, velho, tomando um não na cara, velho. Não. Só que depois que a gente colocou tudo no papel, bonitinho, mastigadinho, como vamos dizer, eles não tem como correr, entendeu? Não tem como correr. Só que em Limeira, infelizmente, existe um polo, onde esses mesmos determinam as leis que eles querem. Sim. Tá? A gente pode lotar a Câmara na segunda-feira. Eu garanto pra você que vai ter muitos que vão ir lá naquela coxinha que tem atrás lá, vão dar risada na nossa cara. Sim. Eu acho que a gente, se a gente quer fazer alguma coisa, primeira coisa, o que não acontece na nossa cabeça, não acontece aqui. Então se a gente pensar que a gente vai e vai dar errado, vai dar errado. Se a gente achar que a gente vai e ninguém vai curtir, ninguém vai curtir. Mas tem que rolar, entendeu? Então mas tem que rolar. Tem que ter alguém pra fazer essa parte burocrática. Sim, mas eu acho assim, cuidar que dessa a gente parte, não tem que ficar achando senão no achismo. Tem que fazer. Não, Marília aqui já está na frente disso, é só se organizarem bem, coloca as ideias, a par da situação, faz um botão Só fazer uma colocação. Deixa o Pedro. Só para mim ir embora, só para finalizar, o local aqui foi contra a imprensa fazer a filmagem. Hoje em dia a imprensa é o canal 100% do protesto nosso, que é um protesto público. Então a imprensa, os fotógrafos, a mídia, tem todo o direito de filmar, tem todo o direito de filmar. Isso aqui é um protesto público. Mas então, se vocês quiserem divulgação, a gente tem que ir pra rua, a imprensa tem que fotografar, a TV tem que estar presente. Então, não desmoralizando quem estava aqui, é direito seu, não quero que filme, não quero que filme, mas é público, cara. Tudo bem, então tem que aceitar. mas eu tô com o público aqui. Não, e outra pauta, outra coisa. E outra pauta só, eu acho que muitos eventos do Maracatu, a divulgação é no jornal, pra que a galera ficar sabendo. Bem, é o seguinte, primeiro de tudo do Maracatu a gente tem que estruturar, certo? Eu não recebo um centavo da prefeitura pra fazer porra nenhuma. Tudo que tá acontecendo é a galera que chegou junto, que tá botando dinheiro, entendeu? Então, vai, Pedro, desculpa. Pra ser objetivo, na minha opinião, eu vim conversando com o Calu, sobre todo o pessoal aí, toda movimentação é válida.
não existe movimentação pública que não seja válida. Tá? Ninguém deve sair daqui pensando que fiz isso daí, não colou o tanto de gente que eu queria colar, então é furada, não vou participar mais. Pelo contrário, toda a movimentação é válida. Eu quero dizer o seguinte, já estou articulando junto com o Conselho de Cultura da cidade, que é uma coisa pública, que não tem nada a ver com a prefeitura, uma reunião com o Paulo Radish e com a nossa senhora Nova York, que a gente vai fazer uma reunião já para a semana que vem. Ela já está articulada para acontecer. Para essa reunião acontecer, precisa de conteúdo. Tudo que a gente juntar de conteúdo, por mais que você fale, esse daí não vai virar nada. Pô, quem acredita que não vai virar nada é porque não vira nada na vida nunca, porque nunca acredita em nada. Você entendeu? Então, se alguém acha que não vai virar nada, ótimo, guarde pra você, porque quem quer fazer virar vai lutar e vai fazer virar. Você entendeu? Eu tô me comprometendo, a gente vai... Essa reunião já está articulada para acontecer, a gente tem os meios de fazer isso. Eu não trabalho de forma nenhuma com o poder público, nunca trabalhei, nunca pretendo trabalhar, nunca tive talento para política, nunca gostei de política em sentido de participar, eu gosto da política no sentido de discussão. Eu acho que a gente vai ter como fazer na semana que vem uma reunião com o Paulo Radish, então eu queria dizer para vocês que estão organizando esse evento, o pessoal que deu toda a opinião, todo o conteúdo que a gente conseguir registrar, seja em áudio, seja em vídeo, seja escrito, seja com assinatura, eu me comprometo a levar, junto com o pessoal que a gente está articulando para essa reunião, a levar para ele. Se ele resolver não responder, a gente vai registrar tudo. Isso, um dia, eu entendi que na forma política, as pessoas elas entendem o seguinte, o que vai ficar ruim para eles. Então a gente vai registrar coisas. Todo movimento que a gente tiver tem que ser registrado, como disse o Calu, de forma escrita, de forma em áudio, de forma em vídeo. A gente tem que ter todo esse movimento. E tem que ter isso como prova de que a gente tentou fazer algo e que quem foi contra isso, um dia ele vai precisar do nosso voto, um dia ele vai precisar de algum apoio e a gente vai poder falar, bicho, só que tal dia eu lutei por essa coisa aqui, onde é que você tava? E quando você fez isso daí que eu não fiquei sabendo? Tá aqui o vídeo, tá aqui o áudio, tá aqui o escrito. Eu fiz a reunião aqui, tá aqui a sua presença na reunião. Você assinou, então, eu quero... Eu tava falando um pouco. Na verdade, eu quero incentivar que todo mundo tenha fé e acreditar de fazer esse movimento e fazer ele cada vez mais e registrar ele cada vez mais para que a gente tenha registro e argumento para as coisas funcionarem. O que a gente vai reivindicar junto do prefeito? Reivindicar que abra todos os bares? É lei, não tem como você lutar contra a lei. O que a gente tem que reivindicar é que a prefeitura que fornece os alvarás, a prefeitura que faz a fiscalização, que ela ache um meio de facilitar com que a gente tenha isso legalizado o mais rápido possível, porque é o que não está acontecendo. Que é um foco, Boca? Eu acho que o nosso foco deveria ser esse. A gente não pode lutar contra a lei. A gente não luta contra a lei, a gente não é legislador. Agora o Miguelzinho Lombardi, que é contra tudo isso que a gente fez, ele é o legislador. Agora o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é manter o nosso foco. O nosso foco é cobrar da prefeitura que ela faça aquilo que é a obrigação dela. Que os processos, que tudo isso daí que tem para acontecer, para que legalmente aconteça música, aconteça bares, aconteça cultura, que esse processo funcione. Então eu acho que o nosso foco deveria ser a gente ir para cima deles no sentido de fazer com que todo esse processo funcione. Se é uma definição de não dá outra, pois a vida é muito louca, a união que faz a força. Estamos em toda parte e a vontade não é pouca. Pra ter felicidade vai à luta e abre a boca. Com personalidade vê a parte, não se assombra. Tá na chuva pra molhar, tem que manifestar. Vai pra rua pra mudar, a guerra pra vencer. Se a batalha perder, nem dá tempo de sofrer. Vai, encara que nem o rei Davi. Seu gigante vai cair com só uma pedrada. É o bang dos guerreiros prontos pra qualquer parada. O sangue é verdadeiro, não é sangue de barata. Quem chega